Olá pessoal, mais uma vez, felicidade em encontrá-los aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Pré-ENEM Digital Gold, porque para nós, vocês valem ouro. Eu sou a professora Zinha, hoje vou trabalhar a primeira parte de regência verbal. Quem viu a aula passada e quem não viu, olha no site. Nós falamos sobre regência nominal. Hoje nós falaremos sobre regência verbal. Perguntinha, o que é regência? Novamente, regência é quando você toma o controle de uma situação, é quando você estabelece certa hierarquia, né? Se você vê uma regência de uma banda, de uma orquestra, sempre vai ter alguém que vai conseguir manifestar determinados sons de diferentes formas. Ele vai manter essa hierarquia, porém ele precisa de outras pessoas. Neste caso aqui, nós iremos ver a regência das orações e o verbo vai manter essa hierarquia para nós, tá certo? O verbo será o regente da oração. Para nós é importante você também saber que muitas vezes a regência do verbo muda o sentido, o contexto e a interpretação de uma oração, de uma fala. Sabe, uma frase que sempre dizem: se você tem problema com alguém, não fale dele, fale com ele. Veja só, nesse caso, nessa frase, a regência mudou todo o contexto. Porque se alguém dissesse assim, falaram dele, é muito diferente de dizer falaram com ele. E aí eu tenho duas regências diferentes, né? O de e o com. E aí, aqui nós temos uma frasezinha, né? Lembrando que alguém pediu sugeriu essa imagem, Davi Miranda, quando a regência verbal define caráter. Então, quando a regência verbal define a situação. As expressões falar de alguém e falar com alguém significam a mesma coisa? Não. A regência mudou o contexto. E vocês sabem muito bem que isso pode mudar toda uma situação. Voltando. Aqui nós teremos o núcleo regente, o verbo, e o núcleo regido é o subordinado. Ou seja, quem precisa vai ser o regente. E quem dá o sentido é o subordinado. Então nós temos, Zinha pagou a multa. Pagou é o verbo. Pagou o quê? Eu tenho um verbo transitivo direto, um termo regente. E aqui, a multa, eu tenho o meu objeto direto, é o termo regido. Os homens confiam em Deus. Quem confia, confia em alguém. Opa! O verbo confiar exige uma preposição. Se ele exige uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. E em Deus é o meu objeto indireto. Como vimos, o uso adequado do verbo muda, né? Às vezes a regência e as preposições, dentre elas, também, dentre o seu contexto, muda o sentido do que foi exposto. Quando eu digo cheguei ao metrô, eu tenho uma grande diferença de dizer cheguei no metrô. Por quê? Se eu disser cheguei ao metrô, eu estou chegando em direção. Quando eu digo cheguei no metrô, eu fui dentro dele. Ele foi o meu meio de locomoção. Então, primeiro caso é o lugar a que eu vou. No segundo caso, é
é o lugar no qual eu fui. Então, muitas vezes, na linguagem coloquial, quando eu digo eu vou na escola, não é possível essa construção, porque você está indo na direção da escola e a escola não permite que você entre nela para levá-lo a algum lugar de forma em que expresse movimento, ok? Então é isso que nós veremos na regência, a transitividade verbal. Aí vem aquela pergunta: transitividade verbal? Para estudarmos regência, precisamos saber o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? De acordo com as regências, mudamos às vezes a transitividade verbal. De acordo com o contexto, a transitividade é mudada. Mas, começando pelo começo, o que são verbos intransitivos? São aqueles que não precisam de complemento. Por exemplo, verbo chegar. O professor chegou. Acabou. Não preciso mais de nenhuma palavra para que haja sentido, para que você entenda, né? Então é um verbo que tem o seu sentido completo, tá? Quem chega, chega a algum lugar. Verbo ir. Você vai à escola hoje? Vou. Não preciso de mais nenhum complemento. Quem vai, vai a algum lugar. O que vem após são adjuntos, porém não são complementos verbais. São verbos que sozinhos têm sentido completo. Verbos transitivos diretos são aqueles que pedem complemento, porque sozinho ele não tem sentido. Por exemplo, se eu disser assim, eu comprei. Eu posso ter comprado inúmeras coisas. Comprado um carro, comprado uma casa, comprado um computador. Determinadas situações, né? Você pode dizer simplesmente pelo contexto. Professora, você comprou a rifa ou você comprou o papel que alguém estava oferecendo? Eu comprei. Dentro desse contexto, ele não precisa de complemento. Mas, se você vai construir uma frase e aí você coloca ele comprou e não dá o complemento, fica precisando. Então, ele é um verbo que precisa de complemento. Porém, você faz a pergunta, comprou o quê? Nessa pergunta você não falou preposição. Então, se ele não exige preposição, é um verbo transitivo direto. Comprei um carro, comprei um computador, como já disse anteriormente. E outro detalhe, nós, quando usamos verbos transitivos diretos e seus complementos, objetos diretos, muitas vezes, para melhorar a produção textual, nós trocamos, né, para evitar as repetições, por alguns pronomes. A língua portuguesa, o nosso português formal, não aceita pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, como objeto direto. Então, sempre depois de um verbo transitivo direto, você vai usar um pronome oblíquo. Professora, não estou entendendo. Explique melhor. Explico. Não posso dizer eu vi ele, tá? Eu ouvi. Comprei ele, comprei-o. Cumprimentei ela. Não dá. Cumprimentei-a. Então, nós sempre teremos como acompanhantes do verbo transitivo direto o, a, os, as. O lo, o lá, o los, os lá, o las, sempre depois de palavras que terminarem em R, S ou Z. Por exemplo,
Comprar, vou juntar dinheiro para comprar eles. Vou juntar dinheiro para comprá-los. O bom pai sempre conduz os filhos à escola. O bom pai, não dá para dizer conduz eles, né? Então eu tiro o Z. Ai, professor, vai ficar estranho, mas é esse mesmo. O bom pai sempre conduz-los à escola. Eu quis estes elementos. Tiro S. Eu quilos. Ai, professora. Ai, professora. Sempre que for terminado em RS ou C. E o no e na sempre que for nasal. Onde que põe os livros? Põe eles ali no canto. Não dá, né? Põe a nasal. Então, põe-nos ali no canto. Ninguém avisou eles que teria que fazer isso. Ai, pessoal, não dá para dizer avisou eles. Ninguém avisou-nos. Ou ninguém, você pode até dizer, ninguém os avisou, por conta do ninguém que pede a próxima. Mas vamos lá. Amar, né, é um verbo que é transitivo direto. Depois de amar, sempre vem um termo que não pede preposição. Amo aquele rapaz, troquei aquele por amo-o. Amo aquela moça, troquei por a, amo-a. Amam aquele rapaz. Tirei o aquele por amam-no. Ele deve amar aquela mulher. Ele deve amá-la. Todas as situações que eu coloquei aqui para vocês. Verbo transitivo indireto, ou verbos transitivos indiretos. Da mesma forma, são aqueles que não têm sentido completo, mas precisam de preposição. Então, se eu digo eu preciso, preciso de quê? Vocês já fizeram a pergunta, de quê? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, sempre que você tiver um verbo que não tem sentido completo, mas que pede uma preposição, é um verbo transitivo indireto. E o verbo que sempre vai acompanhar, o pronome que sempre vai acompanhar o transitivo indireto é o lhe e o lhes, no lugar de ele ou elas. Consiste, né? Eu trouxe um exemplo de consiste. Consiste em, sabe? Não dá para dizer consiste sem preposição. A modernidade verdadeira consiste em direitos iguais para todos. Veja que aqui eu pedi uma preposição. Obedecer e desobedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Ou quem desobedece, desobedece a alguém. Devemos obedecer a nossos princípios e ideais, ou eles obedeceram às leis de trânsito, tá? Quem obedece ou desobedece, desobedece a alguém, obedece a alguém. São verbos transitivos indiretos, pedem preposição. Responder, quem responde, responde a alguém ou a algo. Respondi a meu patrão. Há verbos que admitem duas construções. São verbos transitivos diretos e indiretos. Nessas duas construções, uma é transitiva e uma é transitiva direta, a outra é transitiva indireta. Então, também é conhecido como verbos bitransitivos. Por exemplo, verbo pagar. Quem paga, paga alguma coisa. Pagou o quê? Não falei preposição. Pagou a multa. A quem? Ao cobrador de impostos. Então, o verbo pagar, ele pede dois complementos. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Pagou o quê? A quem? O mesmo serve
para o verbo entregar. O professor entregou o quê? A nota, a prova. A quem? Ao aluno, ao coordenador. Então, nós temos aqui, quem entrega alguma coisa a alguém, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigada por essa aula, obrigada por nos acompanharem até aqui. Estamos felizes. Assistam cenas dos próximos capítulos, que regência verbal, agora sim.